Oi, gente! Pop Verso tá no ar e hoje a gente tem uma presença ilustre aqui no estúdio. O artista muralista Cobra. A gente conhece ele, claro, pelas obras que ele tem espalhadas pela cidade e agora ele tá lançando um documentário sobre a vida dele. Além disso, vamos receber aqui também um brasileiro, diretor de arte do God of War, aquele jogo que faz muito sucesso. Titãs anunciando turnê de 40 anos e a Black Friday tá chegando, eu sei, o coração bate mais forte. Comigo acontece isso também, mas a gente precisa tomar cuidado porque tem muito golpe, muita fraude rolando e a gente vai te ajudar no programa de hoje. Eduardo Cobra com a gente agora, artista muralista e agora lançando documentário, Cobra. Primeiro, que prazer ter você aqui, muito legal. Você viu que a gente tem até um telão aqui pra te celebrar. E agora, então, a gente tem um documentário, Cobra Autorretrato. Conta pra gente sobre esse projeto novo. Então, foi algo inusitado, né, diferente. Mas foi um convite muito especial, porque é uma cineasta muito sensitiva, assim, sabe? É uma artista, né, que é a Alina Chamy. E eu já tinha visto alguns trabalhos dela, inclusive um filme chamado São Silvestre, e ela trabalha muito com a cidade também, né, com esses elementos da rua, dos prédios, das ruas, dos carros, das pessoas. E isso tem uma convergência com o que eu faço, né, com a minha arte, também com a cidade, essa coisa democrática. E aí a gente teve esse encontro, que foi um amigo em comum, um jornalista que acabou nos apresentando. E aí deu certo, né? Foi gravado há 3 anos atrás, né? Mas aí veio pandemia, tal, etc. E agora a gente conseguiu lançar. E totalmente diferente do que a gente está acostumado a ver, né, de Cobra, assim. Então, como você espera que o público receba isso? Qual é a mensagem que você espera que esse documentário transmita? Olha, o filme, ele mostra muito da minha vida pessoal, né, muitas questões, assim, muitas particularidades que eu não costumo expor normalmente. Mostra muito dos bastidores também, da criação, de como que eu faço os trabalhos da minha origem. Eu sou uma pessoa muito introvertida, né? Eu não costumo entrar muito nesses aspectos, até porque a minha forma de me comunicar é através das minhas obras, da minha pintura e tal, etc. Tanto que a maioria das pessoas nem nunca me viu, nem sabe quem eu sou. A pessoa passa na rua e vê ali os murais e tal. Mas como eu acho que esse projeto, eu quis falar mesmo das minhas dificuldades, dos processos todos e tal, da minha origem, até para incentivar, porque eu estou criando agora um instituto, que é o Instituto Cobra, que eu tive agora todas as documentações e tal, e já estava trabalhando com isso, né? Então, acho que uma das mensagens que eu quero passar com esse filme é justamente essa. Para os meninos e meninas sonharem com o objetivo deles, né? Porque tem tantos aí que querem ser artistas e o objetivo do meu instituto é justamente essa, né? Dar uma oportunidade para essas vidas. O que você faz nesse instituto? Aproveitando que você falou sobre ele, conta um pouquinho mais pra gente. Como é a atuação? Olha, eu fiz muitas ações, venho fazendo remotamente, né? Até porque o ápice acho que foi na própria pandemia, né? Então nós fizemos ações, até compra de respiradores de ar nós fizemos, enviamos para Manaus e tal. Fizemos também, junto com uma associação de refugiados chamada ICMR, alimentos para mais de 25 mil moradores de rua aqui da cidade de São Paulo. Então, a gente vem fazendo uma série de ações nesse sentido. Mas agora eu consegui um espaço físico mesmo e a documentação oficial mesmo do Instituto. E eu quero ter oficinas, workshops, tudo relacionado à arte, mas não só grafite, sabe? Teatro, música, todas as manifestações artísticas e especificamente para essas crianças que querem ter essa oportunidade através da arte, né? Isso é que demais. é coisa que eu não tive. Isso é demais. Então, eu acho Usar que o vai espaço ser... que você conquistou para ajudar outras pessoas, isso é muito importante. Exatamente. Cobra, você recentemente inaugurou o mural do Hamilton. Isso. Conta pra gente como surgiu essa ideia, principalmente agora, né, nessa época, né? Ele estava aqui no Brasil recentemente, então verdade. as pessoas estão apaixonadas por Lewis Hamilton. É verdade. Realmente é uma pessoa muito carismática, né? Pela posição que ele tem, muito simples também, muito humilde, né? E está fazendo aí
o essencial, ele está valorizando o nosso país, né? E eu tenho muitas coisas em comum com ele, né? Principalmente a questão da origem, da luta, da superação, da batalha, da conquista. E, acima de tudo, o Ayrton Senna, né? Porque eu sou fãzaço do Ayrton Senna, fiz já algumas ações com o Instituto Senna, tive a oportunidade de fazer um painel do Senna em Interlagos e outro lá na Itália, em Imola, né? E os dois bem próximos ao grid de largada. Então foi uma experiência única e antes disso eu já havia feito um painel aqui na esquina da Paulista com a Consolação, num prédio que tem acho que 70, 80 metros de altura, com o rosto do Senna também. Então encontramos esses pontos em comum e aí eu tive realmente que homenageá-lo, né? E a oportunidade também, na realidade isso veio há 2 anos atrás. O ano passado, eu fui convidado por eles para pintar o capacete, que ele ia correr em Interlagos. Aí, por uma questão logística, não deu tempo. E esse ano também era o capacete, que também não deu tempo. Mas eu fiz esse capacete e o capacete também vai ser leiloado em prol do Instituto Senna. E aí eu acabei realizando esse mural. E o Hamilton também fez uma série de camisetas específicas aqui para o Brasil, e o retorno desse dinheiro vai para o Instituto Cobra. Então a gente acabou fazendo Que legal. Primeiro eu queria dizer parabéns pelo seu trabalho. Obrigado. Seu trabalho realmente inspira muita gente. O trabalho social que você faz também é muito importante. Por favor, não Vamos para pare. cima. Cada vez mais projetos, mais novidades, aí você volta para contar pra gente. Show de bola. Obrigado mesmo. a oportunidade, tá? Valeu. Olha, eu não sei você, mas quando eu vejo essa placa aqui, ó, ou quando eu vejo este termo aqui, o meu coração ele bate mais forte. Então tô aqui pra gente dividir esse momento, porque a Black Friday tá chegando, vai rolar na sexta-feira que vem, dia 25 de novembro, aquela oportunidade de comprar o que a gente quer por um preço menor, desconto, promoção, mas a gente precisa colocar o pé no chão, ser racional e prestar atenção, fazer essas compras com cuidado. A gente separou alguns dados para dividir com vocês sobre a Black Friday desse ano, porque olha só, saiu uma pesquisa que a gente conseguiu com exclusividade aqui na CNN dizendo o seguinte: mais de 40% dos empresários estão esperando um faturamento superior ao de 2021 na Black Friday desse ano. Além disso, tem outro levantamento falando sobre os consumidores. 80% dos brasileiros querem gastar mais nessa Black Friday. E aí, a Confederação Nacional do Comércio de Bens, de Serviços e Turismo projeta que a Black Friday no Brasil movimente cerca de 4,2 bilhões de reais. Ou seja, estão esperando faturar mais, os brasileiros querem gastar mais, a gente está falando de bilhões de reais, mas no nosso bolso isso pode ser perigoso. Então a gente pediu para o Murilo, que é advogado especialista em direito do consumidor, separar algumas dicas para ajudar a gente a fazer essas compras de um jeito mais consciente para evitar golpe e fraude. Olha só. A primeira dica é de certificar se o desconto oferecido é real. Para isso é importante fazer uso de algumas ferramentas que estão disponíveis, através das quais se pode acompanhar a evolução que o preço daquele produto teve e, portanto, verificar se houve um aumento do preço recentemente e agora a redução foi usada apenas como uma estratégia de marketing para enganar o consumidor. A segunda dica é se cercar de todos os cuidados possíveis para verificar a credibilidade, para verificar a reputação da empresa. Verifique o CNPJ, verifique se no site há indicação de endereço físico. Jamais abra links que tenham sido enviados por mensagem de texto, por e-mail. Terceira dica, na hora do pagamento, confira os dados dos beneficiários, em especial se o pagamento for feito por Pix ou por boleto bancário, se o destinatário daqueles valores de fato é a empresa. Em quarto lugar, atenção ao valor do frete e ao prazo de entrega. Esses são dados muito importantes e que devem ser considerados seriamente. Quinto lugar, planejamento financeiro para evitar o endividamento e para evitar que o preço final do produto acabe sendo muito maior do que seria, até mesmo sem o desconto, porque os encargos de eventual dívida que você venha a contrair para fazer essa aquisição podem ser muito altos e muito prejudiciais. E, por fim, não é exatamente uma dica, mas é uma lembrança de que sempre que você celebra algum contrato fora do estabelecimento comercial, você tem direito de arrependimento no prazo de 7 dias.
não precisa indicar qualquer justificativa, não é possível cobrança de qualquer multa, nem valor de frete, absolutamente nenhuma despesa por conta do consumidor. Basta que você comunique ao fornecedor que pretende desfazer, resolver o contrato dentro do prazo de 7 dias a contar do recebimento do produto. Então, se você eventualmente tiver exagerado ou tiver se arrependido daquilo que comprou durante a Black Friday ou em qualquer outra situação, mesmo que não se trate de uma venda promocional propriamente, você tem direito de arrependimento. Tudo frio aqui no nosso estúdio agora pra gente falar sobre God of War Ragnarok. O jogo que foi lançado na semana passada, a crítica já tá amando. Por que a gente tá falando desse jogo? Por causa do Rafa, o Rafael Grassetti, que tá aqui comigo no estúdio. É o diretor de arte da franquia, brasileiro, mora nos Estados Unidos. Rafa, tem muitas coisas pra gente conversar, porque é muito interessante tudo. Assim, eu não sou a pessoa que joga super assim, mas eu fiquei muito interessada na sua história, porque a gente tá falando de um brasileiro que mora fora e que está envolvido provavelmente nos maiores jogos que a gente tem hoje. Então, como começou a sua história e como você chegou em God of War? Legal. Pô, primeiramente, obrigado por estar aqui. Tudo está sendo... O recebimento dos fãs do jogo está sendo excepcional. A galera tá então, curtindo estou bem muito. feliz de estar no Brasil, conhecer um pouquinho a galera e falar sobre o jogo, porque, como você falou, o feedback, os reviews estão, assim, o estúdio está muito feliz, então a gente está nas nuvens. Eu estou na indústria faz um tempo já, vai fazer uns 20 anos. Eu comecei aqui em São Paulo, trabalhava com publicidade aqui em São Paulo e acabei indo para fora do país trabalhar com games. E meio que as coisas foram acontecendo, eu tive contato com a Sony já trabalhando de fora. E aí rolou a oportunidade de eu ir para Santa Mônica trabalhar com o estúdio Santa Mônica. Eu sempre fui fã do God of War, desde os primeiros jogos. Então, para mim, foi um sonho que eu sempre quis, e trabalhar com os personagens que eu sempre amei, o Kratos. E consegui trabalhar no God of War 2018, desde o comecinho, trabalhando com o Corey, que é o diretor. E aí as coisas foram acontecendo, a gente foi construindo os personagens, tinha muita coisa que a gente queria fazer no God of War 2018, e agora com Ragnarok saindo, que eu entrei como diretor de arte, consegui dirigir a equipe para construir o jogo. Ao longo dos anos eu fui meio que entrando nessa posição e criando toda a parte visual do jogo, trabalhando com os outros departamentos de narrativa, de gameplay, né? O jogo é gigantesco, então tem muita coisa que a gente fez nesses últimos anos. É isso que eu ia te perguntar, porque pra quem não é da área, pra quem não conhece muito bem, não necessariamente não joga, mas quem não conhece mesmo o universo dos games, aí ouve a gente falando, o Rafa, ele é diretor de arte. O que faz o diretor de arte? Assim, explica mesmo, assim, eu vou lá e eu desenho isso, eu desenho aquilo, tem quantas pessoas envolvidas, como que funciona tudo isso? Legal. Essa pergunta acho que eu mesmo tenho que tentar explicar para mim o que é a posição, porque muda muito. Desde o começo do jogo, a gente faz muita parte de brainstorm, né? De falar sobre as ideias, ver o que vai acontecer, uma conversa mesmo com todos os outros departamentos, como diretor. Eu sempre pensando na parte visual, mas a gente acaba fazendo pitching de ideias para entrar no jogo. E aí, conforme o jogo vai se desenvolvendo, a minha função vai mudando um pouco, né? Quando a gente entra na parte de produção, é muito eu lidando com os artistas no dia a dia. Eu faço muito pouca arte, né? Se for falar mão na massa mesmo. No começo eu consigo fazer algumas coisas, mas é mais liderando a equipe, fazendo a parte de management de todas as equipes de arte. Né? Quando a gente fala de arte, não é só os personagens, né? São todas as partes de cenários, de realmente construir o mundo. E aí você fala da parte de efeitos visuais também, é tudo voltado a isso. Quando você vai na parte de gameplay, que tem os inimigos, a parte de combate, eu acabo dirigindo todas essas equipes. E que acaba chegando assim, a equipe de produção é bem grande, então a maioria do meu tempo é dando feedback, conversando com os artistas e realmente sendo essa ponte entre todos os departamentos para fazer o jogo. E como é trabalhar num jogo que tem uma fanbase tão grande? Porque eu imagino que vocês devam ficar ansiosos para o lançamento. Aquela coisa, será que a galera vai curtir ou não? Porque é uma galera que acompanha mesmo, que cobra mesmo, que cria expectativa. Então, como controlar isso dentro de vocês também? É bem difícil, é bem complicado, porque é bem grande a fanbase, principalmente no Brasil, que o pessoal gosta de pedir bastante coisa e tentar descobrir o que está acontecendo, as teorias dos fãs. E a gente assiste tudo, a gente também é fã da franquia. Então a gente está sempre tentando buscar o máximo de informação possível, ver o que os fãs querem, o que a galera está pensando, mas a história em si, o plano geral do projeto já está definido há muitos anos atrás. Né? Então a gente às vezes acaba criando essa expectativa ou conversa com o público em forma de trailers, ou a gente solta uma informação aqui e ali,
para criar essa expectativa, mas a gente fica na expectativa, a gente mesmo, né? A gente quer que o jogo seja bom, a gente fica tão inserido assim no processo que acaba perdendo um pouco a noção, né, de quão longo é ou se as pessoas vão gostar ou não. A gente tenta seguir o plano e a visão dos diretores e executar mesmo na visão. Você disse, né, que vocês já têm isso definido muitos anos atrás, então eu imagino que os anos atrás, nesse caso, a gente já está agora, então já tem coisa definida para os próximos. O diretor do jogo já disse que não vai ter a temática nórdica o próximo God of War. E eu vou também agradar a fanbase aqui, porque eu também quero fazer amizade com vocês e eu quero saber se rola um spoiler. Quando a gente descobriu que essa ia ser o último jogo da franquia, foi assim uma surpresa para a equipe, porque desde o primeiro a gente tinha essas histórias em 3 jogos, e aí no segundo, quando o Corey anunciou que o segundo ia ser o último, a gente ficou feliz, porque um jogo demora muitos anos também para ser feito. Eu estou trabalhando com a franquia, já vai fazer 10 anos já. Então, para a gente conseguir colocar tudo isso dentro do jogo foi um desafio enorme, né? O tanto de conteúdo que a gente fez nesses últimos anos para realmente tentar encerrar a saga nórdica e entregar para os fãs tudo que a gente queria contar, né? Como eu falei, a gente já tem um planejamento desde os outros jogos que a gente quer entregar para o público e conseguir colocar isso num jogo só foi um desafio grande e acho que é por isso que a galera está gostando tanto, porque a gente responde muita coisa e muitas coisas acontecem nesse jogo. Então, aconselho todo mundo a jogar para realmente entender o que vai acontecer no futuro. Ele fugiu dos spoilers. Eu tentei, vocês viram, mas ele não rolou. Então tá bom, Rafa, próxima vez que você vier pro Brasil, a gente tenta de novo, tá bom? Tá bom. Obrigada, viu? Parabéns pelo trabalho, Obrigado. Muito sucesso. Obrigado, eu. 40 anos de carreira, história incrível dos Titãs pra música aqui no Brasil. E aí, o que eles fizeram? Para comemorar esse marco, eles anunciaram ontem que vão sair em turnê especial de 40 anos. Recentemente também saiu uma biografia sobre eles. E o Serginho aqui do nosso time conversou com os jornalistas responsáveis por essa biografia pra gente já começar no aquecimento aqui para essa turnê. Vamos ver. Todo mundo muito arrumadinho. Vocês contaram os primeiros 20 anos da banda e agora eu tô contando os 20 anos seguintes, né? A gente escreveu a primeira versão da biografia em 2002. Toda vez que a gente ia no show dos Titãs, no camarim, eles falavam, a gente tem que atualizar, aconteceu tanta coisa, os fãs também pediam. O que vocês acharam mais legal de conhecer eles, assim? O Charles é uma figura extremamente doce, mas foi o último que a gente conseguiu quebrar na época dos Titãs. Por outro lado, ele era o cara com a memória mais prodigiosa da banda. Ele lembrava de muitos detalhes, como lembra agora também, porque o Charles foi um dos entrevistados nessa nova fase. O Tony, que é super diplomático, né, que é a pessoa que parece que sabe sempre a coisa certa para dizer para a pessoa, assim, sabe? Eu acho muito incrível isso dele. O Branco, às vezes, lembrava de uma história, ligava no meio da madrugada, que era a hora que ele estava voltando de um show. Lembrei de uma história boa para contar para vocês, ou para corrigir uma informação também que ele tinha dado antes. E aí teve uma coisa curiosa que a gente fez já na reta final do livro, essas histórias em que a gente não tinha exatamente um consenso, né, que ela não estava igual, a gente aproveitava a viagem na van, indo para o show, para desempatar essas dúvidas. A gente falava, Charles contou isso, Paulo contou isso e o Brito contou assim. Qual é? E aí, como é que fica? Então, e aí eles chegavam no consenso e a gente tinha a versão oficial da história. A primeira versão foi em 2002. Para conseguir confirmar uma história, muitas vezes a gente ia para a Biblioteca Nacional para pesquisar várias matérias. E dessa vez, né, a gente tem o Google, a gente tem o YouTube. Encurta um pouco o caminho da pesquisa nesse sentido, né? E além dos Titãs, também entrevistamos as pessoas em volta, as pessoas muito importantes na história deles, né? Mais de 80 pessoas. Morre quem mereceu e quem não merecia. Morre quem viveu bem e quem mal sobrevivia. E desses 20 anos pra cá, o que seria o mais marcante, vocês acham? Tem um momento, não sei, tem vários... Tem duas saídas, né? Tem a saída do Charles e depois a saída do Paulo. Tem um disco muito importante, né? O Nhangatu, que veio depois de uma turnê do Cabeça Dinossauro, né? De 25 anos do Cabeça Dinossauro. Nessa fase nova também tem
câncer do branco, né? Que é um assunto muito delicado, muito pessoal também. Outra passagem pessoal também dessa fase nova é quando Paulo larga as drogas, que foi um momento, talvez o único momento até hoje, nesses 40 anos dos Titãs, em que eles cogitaram terminar a banda. O livro, a gente acha que o livro é fundamental para quem é fã dos Titãs. É um livro que quem gosta de música também vai gostar, mas é principalmente um livro com uma história muito boa, com muitas reviravoltas, né? Os Titãs, normalmente, eles estão muito na vanguarda dos assuntos. Acho que dá para contar um pouco da história recente do Brasil através da música deles. Antes de encerrar o programa de hoje, uma notícia para deixar todo mundo muito feliz. Lembra de O Diário da Princesa, aquele filme que fez muito sucesso com a Anne Hathaway? Então, tem 2 filmes já de O Diário da Princesa e o terceiro vai acontecer, minha gente. É real, oficial, só que a Anne Hathaway ainda não assinou nenhum acordo para participar desse terceiro filme. O The Hollywood Reporter, que é um site, disse que sim, ela ainda pode integrar o elenco caso o filme saia de vez do papel. Lembrando que o primeiro filme foi lançado em 2002, foi baseado numa série de livros e realmente fez muito sucesso. Então a gente está aqui super ansioso, aguardando pelo terceiro filme e a gente espera aqui com a Anne Hathaway, que é maravilhosa, a gente ama ela, perfeita, sem defeitos. Para encerrar o Pop Verso agora de verdade, eu lembro você mais uma vez que a partir de segunda-feira a gente tem o nosso Pop Verso especial Copa. Eu tô muito feliz porque vai ser muito legal, a gente vai transformar tudo aqui e transformar tudo para comemorar o maior evento de futebol do mundo. Então vai ter convidado especial, vai ter lista, vai ter bolão, vai ter meme, vai ter muita coisa. Vai ter bola, vai ter apito, vai ter cartão vermelho, cartão amarelo, tudo que futebol pode oferecer pra gente, a gente tá aceitando. E é isso, gente. Então, amanhã a gente tá de volta, tem Pop Verso e segunda-feira tem o nosso Pop Verso Copa. Muita coisa pela frente, eu espero vocês, hein?